Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui vendo estrelas no terceiro episódio da primeira temporada da série Star Trek Prodigy, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e cá estamos aqui no segundo episódio, quer dizer, terceiro episódio. Na verdade, temos uma pequena salada, né? Lá na contagem que a gente vê na Paramount Plus, diz que é o segundo episódio, mas na verdade o primeiro foi a junção de dois episódios, né? Tudo juntado. Vai ficar uma certa salada. Talvez eu tenha que renominar e dizer que isso aqui é o segundo, mas eu já comecei com... Enfim, vai ficar uma salada. De qualquer forma, sempre vai estar atrasado, um para frente, um para trás. Dá sempre uma olhada no título do episódio, aí você sabe qual que eu estou comentando. Que, aliás, este aqui, desta semana, temos exatamente um produto muito interessante, porque, enfim, chegamos aos conceitos do que é a franquia na sua base, né? Ou seja, o que é a Federação, o que é a Frota. Pois é, Federação Unida dos Planetas, Frota Estelar. São coisas diferentes, Alex Kurtzman. Bom, pelo menos as séries animadas sabem disso, né? Tanto Lower Decks como aqui Prodigy sabem muito bem diferenciar essas duas coisas, essas duas entidades. Na verdade, a Frota responde à Federação. Enfim, enquanto que lá em Discovery parece que o pessoal não sabe do que se trata exatamente aquelas coisas que eles estão escrevendo. Sim, são péssimos roteiristas, a gente sabe disso. Mas o pessoal aqui de Prodigy também, claro, o pessoal de Lower Decks, eles sabem o que eles estão escrevendo porque eles têm algum certo apego a esta história chamada Star Trek, que gerou várias outras séries. Enfim, o que temos aqui então é a apresentação para justamente esse bando de adolescentes através da Janeway, exatamente o que é essa tal de Federação e também a Frota Estelar que está conectada justamente àquela nave, que convenhamos, é uma certa grandiosidade justamente para aqueles adolescentes, né? É muita coisa para eles empurrarem para frente, com certeza. E sim, a gente já tem então os ensinamentos da Capitã Janeway para aquele bando de desajustados, talvez, né? Ou pelo menos desconhecidos, como ela colocou num certo ponto, quando ela definiu, né, que no começo da Federação eram vários planetas unidos. E realmente houve bastante confusão e altas aventuras, até que eles realmente se estabelecessem como um bloco unido, né? Uma coletividade. Até um personagem pergunta isso, essa coletividade dá certo? Pois é, mas é curioso pensar, né, que na verdade as uniões só acontecem quando você identifica as suas próprias identidades, né? A sua questão de você ser um ser único. E aí quando você se entende, você se conecta a outro. Na verdade, né, no processo evolucional da nossa espécie, né, a coletividade humana só funciona quando a gente nunca abdica da nossa individualidade. Enfim, são outras questões que no meio, claro, de Star Trek a gente pode até comentar de vez em quando. E que pode até esbarrar naquele conceito de todo mundo ter uma igualdade, né? Como a Pedrinha colocou, né? Eu gosto disso. Sim e não. Não podemos deixar de ser aquilo que somos. Aliás, esse próprio episódio aqui, tematicamente, ele trata disso. Ele discute, então, essa coisa da Federação como uma reunião de entidades planetárias, pessoas, populações, culturas, no mesmo ponto. Mas você nunca pode deixar de ser aquilo que é. Aquela cena, por exemplo, lá no refeitório do replicador de alimentos, basicamente é isso. Quando o Telarita lá quis comer de tudo, né? Claro, ele é o personagem glutão da turminha, e ela, a Pedrinha, quis apenas comer aquela ração que ela estava acostumada a vida inteira. Aí você pensou, não, ela está sendo subserviente ainda ao seu período de escravidão. Não, a própria Janeway colocou para ela, né? Seja o que você é, e você está forte por causa exatamente disso. E claro, ao longo do episódio a gente vê muitas outras variações dessa certa temática de você ser independente, mas também se juntar num certo grupo, principalmente lá na figura do Dal e também da Gwen, que eles estão num certo embate muito forte, com certeza, e que provavelmente vai render muito para os próximos episódios.
Dal querendo ser o líder ali, meio que talvez não muito respeitado, talvez não muito correto nas suas ordens de comando, e principalmente, né, há um cheirinho de egoísmo ali profundo dentro dele, né? Enquanto que a Gwen meio que também tá por aí, só que ela tá num sentido de que ela quer fugir ali da nave, enquanto ele quer ficar, mas usar a nave para ir bem longe dos domínios lá do adivinho. Ou seja, esse atrito deles é muito interessante. E claro, ela ainda está naquele misto de domínio das ordens do seu pai, né? Ela quer agradar a ele, mesmo que ela saiba que ele talvez seja muito rude com ela, né? Não dê muito carinho, digamos assim, que é uma coisa que a gente percebeu até mais lá no primeiro episódio, ficou mais enfatizado. Aqui, nem tanto. Mas de todo modo, né, a tentativa dela de escape ali, de toda forma não é de querer se unir àquele grupinho ali de adolescentes, né, que poderia muito bem ser fácil para ela, né? Mas vamos ver como é que a série desenvolve isso mais pra frente. Porque nesse episódio aqui, basicamente ela só quis ir embora, não dava e ficou nisso mesmo. E também a temática do episódio, como já estava toda centrada em mostrar primeiro os conceitos da série, porque aí sim a gente pode dizer, tá, a série tem um rumo, né? Não é apenas ficar explorando planetas, mas ensinar as questões da federação, né? As motivações dela existir e que se traduz na existência desse grupo de adolescentes. Então podemos dizer que sempre vai haver essas comparações a todo momento, ou pelo menos durante um tempo da primeira temporada. Acho que para toda a série, acho que seria um exagero. Acho que é um processo evolutivo. Mesmo porque, quando a gente analisa a proposta dos irmãos Hagman, de acordo com o que eles já fizeram em, como é que é? Caçadores de Troll Hunters, né? Eles têm um conceito bem evolutivo da narrativa da sua série, né? Eles vão meio que blocados, eles fazem bloquinho a cada bloquinho e eles vão evoluindo uma coisa para a outra, ou seja, a maneira que a gente enxerga esses personagens aqui, nesses 2 ou 3 primeiros episódios, a gente não vai ver da mesma maneira daqui a alguns episódios, principalmente quando a gente mudar de certo bloco. Considerando que essa primeira temporada tem 20 episódios, é fácil determinar que pelo menos existirão 2 blocos, mas com certeza pode haver mais subdivisões pelo caminho, justamente para ficar sempre a história indo num crescente. E bom, basicamente a história aqui desse episódio é das mais simples possível, não tem nada de complicado, né? Mesmo porque, né, a gente sempre precisa lembrar que o show tem apenas 25 minutos no máximo de duração. Então tudo tem que ser resolvido até que rapidamente, mas mesmo assim até parece assistir um episódio que ele é grande, mas sem ser naquele ponto de parece ser grande, então parece ser cansativo, não, muito pelo contrário, ele é bem dinâmico. Mas se você for ver, caramba, parece que acontece bastante coisa, mesmo em pouquíssimo tempo. O que é muito bom, é ter essa sensação que a gente está curtindo uma coisa grande, né? Mas de fato é uma simplicidade tremenda, né? Eles apenas vão em direção a uma estrela que está se destruindo, né? Ou sendo consumida por outra, né? E aí eles têm que literalmente escapar desta situação. Enquanto tentam conviver, né, com um capitão, entre aspas, né, que não sabe comandar, uma tripulação que não sabe muito bem usar os recursos da nave, uma prisioneira que ainda atrapalha um cadinho e por aí vai. Para num final de episódio acabarmos com uma certa moral, né? Ou seja, devemos ouvir os bons conselhos, sempre precisamos estar com os ouvidos abertos. Mas também é bacana aqui a gente perceber como os personagens eles começam a se unir em pequenos bloquinhos também, né? Como por exemplo, né? Tá meio que manjado que provavelmente a Gwen com a Pedrinha, eu tô falando Pedrinha porque até agora eu não decorei o nome dela, né? Mas sim, elas serão amigas com certeza. Naquele ponto, acho que talvez de confiança mútua, né? Sim, talvez motivos, uma confia no que a outra faz. Bom, na verdade a união entre Zero e Dal já havia estabelecido lá nos 2 primeiros episódios, então talvez não seja novidade, né? Já o Telarita, o engenheiro, que eu também não consigo decorar o nome dele, ele não se mostrou ainda se conectando a ninguém de fato, porque ele tá mais para personagem cômico do que qualquer outra coisa, dentro de uma série que todos os personagens são engraçados, só a Gwen que não, ela é mais séria, né? Com certeza. E o Murphy realmente é o personagem que, caramba, que tipo de coisa que ele é, né? Meio que ainda é uma forma indefinida, aquela gororoba, aquela gospa, né? Mas, realmente, parece que ele é apenas um personagem também para ser engraçadinho. A não ser que ele ganhe utilidade
mais para o futuro. Naquilo que eu disse, né? Se os criadores da série eles trabalham em blocos narrativos, eles também trabalham com a evolução dos personagens. Ou seja, eu não acredito, por exemplo, que o Murphy será apenas esse bichinho fofinho o tempo todo. Ele deve ter alguma importância mais para o futuro, com certeza, assim como todos os personagens. Enfim, é questão de a gente ficar observando episódio a episódio pequenos detalhes que vão ser dados para a gente de evolução justamente dos personagens. Aqui e acolá a gente sempre vai com certeza perceber alguma coisinha. Talvez não na hora que seja exibido, mas no outro episódio a gente fala, ah não, isso se conecta a outro e por aí acho que vai tudo com certeza. Bom, e falando em questões tecnológicas, sempre importante aqui na série Star Trek, né? A questão lá do replicador de veículo, né? Foi bastante interessante, né? Antigamente só se fazia replicação, acho que de pequenas ferramentas, né? Mas não de uma estrutura grande e gigantesca. Foi bem bacana esse ponto evolutivo da tecnologia dentro das naves estelares, né? E achei curioso, né, que essa nave tem dois núcleos de dobra, como também tem uma outra coisa ali no meio, né, que é exatamente o Proto-Star, que com certeza deve ser outro sistema de propulsão, né? Não deve ser uma arma. Acredito que não, né? Se bem que o vilão quer a nave como um todo, não aquele sistema, ou aquele sistema que está dentro da nave, Proto-Star, para alguma coisa, né? Se ele ficou escavando lá aquele mundo o tempo todo para encontrar a nave ali incrustada, aliás, né? Como é que ela foi parar ali, né? É um bom mistério a gente descobrir isso. Talvez no final dessa temporada tenha a revelação exata de como que a nave foi parar lá e completamente vazia, né? Cadê a tripulação daquela nave? Afinal de contas, ela não é uma nave escola, como às vezes aparenta ser por causa do holograma da Capitã Janeway, né, que está ali para ensinar os cadetes. Aliás, eu esqueci de falar disso no começo, né? Ela meio que se equivocou, achando que toda aquela molecada ali eram cadetes da frota. Mas aí vem a questão, um holograma consegue cometer um pequeno equívoco desta proporção? Ah, tem aqui jovens, frota tem cadetes, então logicamente eles são cadetes. Não, né? Realmente uma coisa muito da esquisita, mas ok. Com 2 ou 3 perguntas, o holograma já descobriria que eles não são cadetes coisa nenhuma, né? A não ser que fossem cadetes que acabaram de serem inscritos na frota, né? Acabei de assinar o documento, me empurraram para uma sala vazia e, opa, já encontrei o meu primeiro instrutor e não sei que diabos é a coisa da frota, a coisa da federação e por aí vai. O que com certeza é algo que também não tem sentido, né? Porque todos os povos atrelados à federação acredito que têm direito, né, de mandarem representantes ou do próprio os indivíduos, né, acharem, não, eu quero, por causa da federação, meu planeta está junto da federação, eu quero entrar para a frota, né, eu quero ser um cadete, quero um dia ser um capitão. Ou seja, todo mundo que já se integra à federação através do seu planetinha natal já sabe o que é. Então não tem cabimento eles ali perguntar o que é federação, o que é frota, não saber de nada, não saber exatamente o que é aquela nave estelar. Realmente uma situação sem sentido que um holograma que está ali para ensinar deveria sacar na hora. Peraí, molecada, quem são vocês? Cadetes é que não são. Por aí, né? Mas enfim, se fosse completamente esperto, né, o holograma não teria série, né? Enfim, para esse episódio, que eu também gostei, me diverti bastante, eu atribuo a mesma nota que eu dei para o anterior. 4,5 asteriscos. E vamos ver como fica na semana que vem. É isso.